em 1 Samuel, do versículo 1 em diante. Houve um homem de Ramataim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos e Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele o amava. Ainda, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril, a sua rival a provocava excessivamente a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, e a outra a irritava pelo que chorava, e não comia. Não comia. Agora, nós vamos já pular para o versículo 10. Levantando-se Ana, e com amargura na alma, orou ao Senhor, e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão ao Senhor o darei para todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Amém? Palavra mais linda, né? Essa palavra do Senhor. Vou só ler mais um versículo aqui, que é no versículo 17. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e Deus de Israel lhe conceda a petição que lhe fizeste. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus por essa palavra, né? Essa é uma palavra muito linda, muito abençoada, em que a Bíblia nos relata, né, que Eucana, ele amava, ele era casado, a esposa dele era Ana. Porém, naquela época, as mulheres que não poderiam ter filho, elas eram muito julgadas, né? Não é como hoje. Antes, as mulheres que não poderiam ter filhos, elas eram irritadas, elas eram... muitas pessoas deixavam elas de lado mesmo. Então, ele tomou Penina, que era sua concubina, para ter filhos com ele. E assim, por isso, irmãos, Ana poderia ter tomado uma atitude antes, de ter feito um voto com Deus bem antes, de chegar ao ponto, né, de Penina entrar na casa dela e tomar conta da casa dela mesmo, e irritar ela, e poderia, só que ela estava tão amargurada, tão triste, porque ela não tinha filhos. Além dela não ter filhos com Eucana, ainda Eucana teve filhos com a outra, que é a Penina, e elas a irritava. Ela, os filhos, a perseguia. Então a amargura dela era tão grande, irmãos, que ela não comia mais, ela só chorava. A Bíblia nos relata que ela tinha uma tristeza na alma, mas mal sabia Ana o que Deus tinha para ela, né? Mal sabia Ana que tinha por vir ainda aquele que seria o divisor de águas da nação, que seria Samuel. Mas mesmo com toda a aflição, com tudo que aconteceu com Ana, tudo que ela vivia, Eucana o amava. Eucana, toda vez que subia no templo para fazer seu sacrifício, que era de ano em ano, ele fazia porção dobrada para Ana. Ele fazia para Penina, para os filhos, mas porém para ela era porção dobrada, porque ele amava. E Ana, mesmo com tudo isso, ela não perdeu a fé. Ela continuou uma mulher de oração, ela continuou uma mulher de fé.
até que chegou ao ponto do despertar. Às vezes não acontece isso conosco, irmãos, a gente fica tanto aquele tempo apostatado, aquele tempo, a gente fica tanto tempo pensando, ao invés de tomar uma atitude, ao invés de dobrar o nosso joelho e falar, Senhor, agora eu quero fazer um voto, agora eu quero fazer a tua vontade. E aí a gente percebe que se a gente tivesse feito isso antes, as coisas teriam mudado antes. As coisas teriam tomado outro rumo antes. Não precisava chegar ao ponto que chegou para a gente tomar uma atitude né? Porque Deus às vezes só está esperando o nosso passo. Às vezes Deus só está esperando o primeiro passo nosso para a gente poder receber aquilo que nós queremos, que tem no nosso coração. Às vezes Deus só espera que a gente se prostre aos pés dele. E foi o que Ana fez. Ana, um certo dia, foi até o templo e ela, irmãos, estava tão amargurada, tão amargurada, que ela mexia só os lábios, não saía nada. Só que Deus conhecia o coração dela, Deus sabe cada palavra que ela murmurou, cada palavra que ela falou chorado ali para o Senhor. E ela rasgou a sua alma para Deus. Ela fez um voto com Deus, que se Deus desse um filho varão para ela o devolveria. Ela daria ele para o Senhor, e nele, na cabeça dele, não passaria navalha. Só que, hoje em dia, pensando, qual mãe faria isso, né? Porque a Bíblia nos fala que ela só esperou Samuel desmamar para ela levar ele até Eli. Então, qual mãe faria hoje, né? Às vezes faz um voto com Deus, a hora que chega na hora de falar, não, agora está na hora da gente cumprir esse voto. Aí já pensa melhor. Tem muita gente, irmãos, que fazem voto com Deus e não conseguem cumprir, não conseguem, somos humanos, né? Mas Ana não. Ana foi fiel àquilo que ela prometeu, mesmo sendo o único filho, mesmo sendo o maior sonho da vida dela, era ser mãe, mesmo assim, ela cumpriu o voto que ela fez com Deus, ela foi fiel. Ela foi fiel a Deus, assim como nós temos que ser, irmãos. Às vezes vem assim alguma coisa nos abater, muitas coisas acontecem no nosso cotidiano, a gente fica abatido, mas não podemos desistir. Assim como Ana tinha certeza. Tanto que quando Eli, aqui fala que a hora que Eli falou para ela que Deus lhe conceda essa prece, o semblante dela já era outro. Aqui já fala, e seu semblante já não era triste. Então ela confiou. Ela fez um voto confiando que Deus ia colocar aquilo que ela tanto tinha no coração, né, irmãos? Ela confiou no Senhor. E ela nem imaginava, irmãos, que aquele Samuel, que tanto que Deus ia colocar no ventre dela, seria um divisor de águas. Seria aquele que seria fiel ao Senhor, seria aquele que Deus chamou Samuel, Samuel, e ele nem sabia quem estava chamando, achou que era Eli que estava chamando ele, mas era o Senhor que estava chamando ele, e que ele seria, né, que ele seria assim um divisor mesmo de águas, que ele ia tirar aquele trono corrompido que era de Eli e seus filhos. Então, irmãos, às vezes aquilo que Deus tem para colocar no nosso coração, na nossa vida, pode ser um divisor de água não para a nossa vida. Pode mudar a vida de muitas pessoas. Aquilo que Deus precisa de um passo seu para frente, você dar um passo para o Senhor, você sacrificar um passo para o Senhor, você que sacrificar, ela sacrificou um filho. Às vezes Deus pede tão menos para a gente sacrificar o Senhor, e às vezes aquilo, só falta aquilo para uma nação ser abençoada, para a sua cidade, para toda a sua família ser abençoada. Então, nós temos que, às vezes, nós nem conseguimos imaginar aquilo que Deus tem colocado na nossa vida, nas nossas mãos. Às vezes achamos que é pequeno, às vezes achamos que não damos conta, mas só que o Senhor sabe que nós damos conta. O Senhor sabe que nós temos capacidade, senão Ele não teria nos chamado, o Senhor não teria nos abençoado. Então, irmãos, aquilo que o Senhor colocar no seu coração, na sua vida, faça. Por mais que seja, às vezes, você pare e pensa, será, Senhor, é isso mesmo? Mas faça. Faça com amor. Faça com amor, porque Deus vai te recompensar. Deus vai te recompensar. E
irmãos, e Ana foi tão abençoada, irmãos, que Ana teve outros filhos. Deus deu Samuel para ela. Deus deu Samuel e mais mais 5 filhos. Ela teve Samuel e mais 5 filhos. Então, ela foi uma mulher muito abençoada. Só que faltou. Deus esperava só aquele passo que ela deu, que ela conseguiu dar, né? E Samuel foi assim. Foi muito abençoado. Samuel foi assim chamado por Deus mesmo. E Samuel, ele não foi só entregou para o Senhor e ele foi um servo do Senhor. Não, Samuel foi juiz, Samuel foi profeta, Samuel foi sacerdote. Fora ele, só Jesus exerceu esses 3 ministérios. Então, olha a importância que Samuel teve para a nação mesmo. E então, irmãos, nessa noite eu quero pedir para vocês e para mim, né? Não fale não para aquilo que Deus colocar no seu coração, para Deus colocar nas suas mãos para cuidar, principalmente na obra do Senhor, na obra de estar levando a palavra para mais pessoas, né? Porque Deus nos capacita. Se Ele nos chama, é porque Ele nos capacita. Amém? Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. E que Deus abençoe a cada uma das irmãs e dos irmãos que estejam nos ouvindo. Amém?